Agora, o Ramon Dias, no final do jogo, né, a torcida do Corinthians cantou Quinta-feira é guerra, que é esse jogo que o Arnaldo falou aí contra o Palmeiras, né? Um jogo importantíssimo na quinta-feira. É guerra, quinta-feira é guerra, gritaram os torcedores. Depois, se o Corinthians não ganhar, o pau vai quebrar. O Ramon Dias foi perguntado sobre esses gritos na entrevista coletiva e falou também sobre o clássico. Vamos ouvi-lo. No final do jogo, a torcida cantou que quinta-feira é guerra pelo jogo contra o Palmeiras. Qual a opinião de vocês, a importância e o peso desse confronto? Sí, es un partido importantísimo, es un clásico, donde existe una rivalidad muy grande. Nosotros ya hace 7 meses que estamos acá y sabemos la rivalidad que existe de parte nuestra y de parte de ellos. Y seguramente los dos equipos se van a preparar para principalmente dar un buen espectáculo, porque los dos están en buenas condiciones, así que nosotros tuvimos la posibilidad de recuperar algunos jugadores que ya el jueves que viene ya van a jugar. Así que nos prepararemos, va a ser intenso, va a ser duro, difícil, para ellos también. Ya tuvimos la posibilidad de ganarle la vez pasada y ojalá le podamos ganar. Vamos, los jugadores, la gente sabe de este grupo que va a dar el máximo. Muito bem, tá aí o Ramon Dias falando sobre o jogo de quinta-feira. Ele não tinha muito o que explicar sobre o jogo de ontem. O Corinthians ganhou no jeitão mais Corinthians possível, né? Jogou bagunçado, não ganhou, não jogou bem, mas ganhou. Renato, duas coisas, né? O jogo de ontem, que foi um Deus nos acuda, mas ganhou. E o Corinthians segue firme nessa luta para ter a melhor campanha e projetando esse jogo de quinta. Olha, bom dia, Tirone, bom dia, Arnaldo, bom dia a todo mundo que está aqui com a gente. Eu diria que me lembrou minha época de criança, de garoto, né? Quando a gente ia ao Maracanã e via o Flamengo jogar tão mal assim e ganhar, a gente saía dizendo vitória de campeão. Vitória de campeão. Quando não joga nada e ganha, isso significa que vai ser campeão. Não sei se o Corinthians vai ser campeão, mas ele é, para mim, o mais forte candidato nesse momento. O Palmeiras ganha o Paulista como se fosse beber água, né? Mas com esse time do Corinthians jogando como está, e até não jogando e ganhando, eu diria que o Corinthians está muito bem encaminhado para, pelo menos, decidir esse título. Corinthians e Palmeiras vai ser um jogaço, sem a menor dúvida. Vai ser um jogaço, porque o Palmeiras, enfim, botou todos os seus titulares e jogou bem. Jogou bem a última partida, né? Embora o Abel estivesse abespinhado, como sempre, o Palmeiras também jogou bem. Tem tudo para ser um grande jogo. Eu acho que tem cara de empate, mas um empate daquele assim, 2-2, um empate de encher os olhos, né? E o Ramon é malandro, né? Essa pergunta, você vê, ele tentou empurrar para o filho tentou empurrar para ele, no final foi ele mesmo que respondeu. E eu acho que sim, que dá para imaginar o Corinthians campeão paulista. Ontem ele não jogou bulhufas, mas aí o que eu digo é a vitória do campeão. Não jogou nada, merecia ter perdido o jogo, sei lá, por uns 2-1, 3-1, e saiu ganhando por 1-0. O Hugo realmente é um monstro. Nós estávamos até conversando aqui antes, né, do programa entrar no ar, se o Hugo seria a maior contratação do Corinthians, daquela leva toda que o Augusto Melo fez, né? Está aí o Garro, inclusive, podendo provocar um transfer ban, porque o Tajeres reclama que o Corinthians não honrou rigorosamente nada. Mas montou um time, o time deu liga, e o time, até quando não joga bem, ganha. Isso geralmente é um bom sinal. Pois é, ontem realmente não jogou nada. E o Corinthians alternativo, Arnaldo, ele tem 100% de aproveitamento. Foi o 6º jogo que o Ramon Dias mandou a campo, um time misto, e também a 6ª vitória. O único jogo foi com força-massa foi o clássico contra o São Paulo, e aí perdeu. Pode ter causado estranhamento no jogo de ontem a presença do jogador Giovani. No ano passado o Ramon Dias afastou o atacante, porque ele não tinha acertado a renovação do contrato, mas ontem ele apareceu no campo. Agora, sobre isso, o time alternativo indo bem e o time principal foi a única derrota, talvez seja essa uma questão, né, pro Corinthians, né? O time principal com um desempenho pior, embora tenha sido só uma derrota, Arnaldo. O jogo mais difícil que o Corinthians jogou foi contra o São Paulo, no Morumbi, onde ele normalmente vai mal.
Então, acho que qualquer time do Corinthians perderia para o São Paulo naquele domingo. Com o Hugo, sem. Aliás, foi o dia que o Hugo voltou, né? Porque até então estava jogando o Donelli. Eu acho que o que chama atenção não é exatamente o revezamento e o bom desempenho do time alternativo, é que o Corinthians tem conseguido, nesse ano, bons resultados sem o seu principal jogador, que é o Rodrigo Garro, citado pelo Renato. Foi o melhor jogador do time, mais regular jogador do time ano passado, né? E sem o Memphis Depay na forma que exibiu no final do ano passado. Eu acho que essas situações elas se colocam para o Ramon Dias fazer a opção ideal para o jogo contra o Palmeiras. Né? O Garro ainda não estará à disposição. O Memphis não está em forma. Começar com o Memphis? Começar com o Thales? Qual seria, né, jogando fora de casa contra o Palmeiras? Porque eu acho que contra o São Paulo, taticamente, o Corinthians foi mal. O Memphis foi mal, o Corinthians perdeu o meio de campo. Então, assim, é um outro tipo de jogo. A escalação do Corinthians contra o Novo Horizontino já visava o jogo do Palmeiras, evidentemente, descansar os principais jogadores, mas está aí um bom duelo, um jogo. É aquilo, nos estaduais acontecem isso, em jogos acima do campeonato. São Paulo e Corinthians foi um deles, Santos e São Paulo foi um deles, e Palmeiras e Corinthians certamente será. Ainda mais o Palmeiras agora também colocando o time principal, né, Tironi? Porque o Palmeiras não estava colocando o time principal até o jogo com o Guarani. E parece ter ensaiado também uma escalação preparatória para o jogo de quinta-feira. Vai ser um jogão mesmo. Pena que o estádio não vai estar com a capacidade completa, vai ter aquele palco lá bendito atrás do gol. E também, se a torcida do Corinthians gritou quinta-feira é guerra, na verdade, eu acho que a responsabilidade e a pressão maior está todo do lado do Palmeiras, né? O Palmeiras vinha sob desconfiança. O Palmeiras, como domínio, como mandante no Allianz Parque mesmo, não fez boas partidas nas últimas todas, né? Perdeu lá o último retrato de jogo grande foi aquele pro Fluminense no Brasileiro. O último confronto entre eles deu Corinthians, então acho que a responsabilidade está toda para o mandante. E também eu tenho que salientar que em São Paulo, normalmente, o mando de campo da torcida única faz diferença, né? Então, vai ser um jogo bem interessante. Estava até vendo se tinha saído a escala de árbitros. Ainda não, viu, Tironi? A escala, né? Porque o árbitro vai ter que, né? Vai ser um jogo com cara de final antecipada, assim. E são os dois maiores favoritos à conquista do título desde o começo da temporada, né? Vamos ver. E eles, curiosamente, eles enfrentam nos grupos deles adversários que surpreendem, né? Eu falei que o Mirassol ameaça o Corinthians e o São Bernardo está na frente do Palmeiras hoje, né? Então eles têm, além de tudo, antes mesmo de projetar o confronto lá na final, garantir o primeiro lugar das suas chaves.